Queridos irmãos e irmãs em Cristo, antes de iniciarmos esta jornada de oração, os convido a silenciar seu coração e buscar a presença de Deus. Que Ele nos guie a um foco inabalável em seus planos para nossas vidas. Clamem ao Senhor agora, irmãos e irmãs, amado Deus, Criador do universo e sustentador de toda a vida, nos aproximamos de Ti com corações humildes e mentes abertas, buscando Tua orientação e sabedoria. Reconhecemos que em nosso caminho, muitas vezes nos perdemos em distrações, em vozes que nos desviam de nosso verdadeiro propósito. O texto que meditamos hoje ressoa profundamente em nossos espíritos, pois ele expõe uma verdade poderosa, o valor do foco, da disciplina e do sacrifício em busca da excelência e da realização dos sonhos. Senhor, somos lembrados, irmãos, irmãs, de que as pessoas que se ofendem quando nos concentramos em nossos objetivos, que reclamam quando não estamos disponíveis para cada reunião social, que nos fazem sentir culpados por trabalhar em nossos sonhos. Essas pessoas, Pai, não estão apoiando nosso sucesso. Elas estão, na verdade, nos impedindo. É uma verdade difícil de engolir, mas que se alinha com o que Tua palavra nos ensina sobre a sabedoria e a insensatez. Como lemos em Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ajuda-nos, Pai, a discernir quem são os sábios em nossas vidas, aqueles que nos impulsionam para a frente em Teu propósito. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes cedermos à pressão social, por preferirmos ser populares com aqueles que não vão a lugar nenhum, em vez de ficarmos sozinhos com aqueles que estão construindo algo significativo. Concede-nos a coragem para quebrar esses grilhões da conformidade. Que possamos entender que o foco de que o texto fala não é um foco qualquer, mas um foco tão intenso, tão completo, que as pessoas começam a se perguntar onde fomos parar. Que possamos, como diz o texto, desaparecer das distrações do mundo para nos dedicarmos ao que realmente importa, irmãos e irmãs. Pai Celestial, o texto nos revela que quando alguém leva a sério seus sonhos, eles começam a desaparecer de todas as atividades que costumavam preencher seu tempo. Eles param de aparecer em todas as festas, param de ficar à toa em conversas ociosas, deixam de estar disponíveis para cada telefonema ou mensagem. E, curiosamente, quando as pessoas pensam que desaparecemos, é quando sabemos que estamos no caminho certo, irmãos e irmãs. Isso nos lembra as palavras de Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ajuda-nos a fixar nossas mentes nas coisas do alto, nos Teus planos e propósitos, de tal forma que as coisas terrenas percam seu poder de distração. Senhor, há temporadas para planejar e temporadas para colher, temporadas para socializar e temporadas para se concentrar. A maioria de nós, Pai, nunca aprende isso. Tentamos fazer tudo o tempo todo e acabamos sem conseguir nada que realmente importa. A pessoa de sucesso, porém, entende que para ser encontrado pelo sucesso, ela deve primeiro estar perdida para a distração, irmãos e irmãs. Ela deve ficar tão absorta em sua vocação, tão comprometida com seus objetivos, que o mundo do entretenimento casual e da conversa ociosa simplesmente desaparece. Não porque não nos importamos com as pessoas, mas porque nos importamos mais em nos tornar a pessoa que fomos destinados a ser. Eu me lembro, Senhor, de momentos em minha própria vida em que estive ocupado, mas não produtivo, popular, mas sem sucesso, presente em todos os lugares, mas sem progredir em lugar nenhum. Que possamos aprender a diferença entre estar ocupado e ser produtivo, entre ser social e ser bem-sucedido, entre estar disponível e ser valioso.
Que não confundamos movimento com progresso, atividade com realização, presença com propósito. O texto nos adverte sobre a diferença entre aqueles que estão sempre fazendo algo e aqueles que estão sempre realizando algo. Ajuda-nos a preencher nossas vidas com resultados, não apenas com atividades. Como nos exorta Efésios 5, 15 e 16. Vede, pois, como andais vigilantemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que possamos remir o tempo, investindo-o sabiamente em teus propósitos, irmãos e irmãs Pai. O texto destaca que a atenção é nosso recurso mais precioso. Onde a investimos, ali veremos resultados. Isso nos faz refletir sobre o ensino de Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nosso tesouro são nossos sonhos e os planos que nos deste, que nosso coração e nossa atenção estejam totalmente voltados para eles. Ajuda-nos a dizer não a 99 coisas para que possamos dizer sim àquela que fará toda a diferença. Que tenhamos a disciplina de rejeitar o bom para buscar o ótimo, irmãos. E irmãs, tu nos deste o exemplo da lupa e do sol, Senhor. Quando a luz está dispersa, é inofensiva, mas quando é focada em um único ponto, ela se torna poderosa e pode até acender um fogo. Da mesma forma, nossa atenção, quando espalhada por dezenas de atividades e objetivos, é inofensiva. Mas, quando concentramos toda a nossa energia mental em um objetivo importante, é quando a magia acontece, é quando pessoas comuns criam resultados extraordinários. Ajuda-nos a superar o medo de perder algo, o medo de dizer não e, assim, perder a verdadeira oportunidade de uma vida, a chance de nos tornarmos excelentes em algo que importa. Filipenses 3, 13 e 14 nos encoraja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que tenhamos esse mesmo foco inabalável no alvo, irmãos e irmãs. Senhor, a pessoa de sucesso não é aquela que faz mais coisas, mas aquela que faz menos coisas, mas as faz melhor. Não tenta ser boa em tudo, mas tenta ser excelente em algo. Não tenta estar em todo lugar, mas tenta estar em algum lugar importante. Ajuda-nos a criar um tempo sagrado, um tempo que pertence ao nosso futuro, não ao entretenimento de outras pessoas. Esse tempo é protegido, não disponível para interrupções, conversas casuais ou atividades que não servem às nossas maiores prioridades. É o tempo em que desaparecemos do mundo para trabalhar em nos tornar quem fomos feitos para ser. Queridos irmãos e irmãs, vocês sentem o chamado para uma vida de maior propósito e foco? Orem comigo agora, pedindo a Deus a força para proteger seu tempo e energia e a sabedoria para investir naquilo que realmente importa. Ele é fiel para responder. Pai Celestial, ensina-nos a ver o foco como um músculo que fica mais forte com o uso. As primeiras tentativas podem ser difíceis, nossa mente pode querer devagar, mas se persistirmos, se continuarmos a exercitar esse músculo do foco, ficaremos mais fortes, que possamos alcançar níveis de concentração que a maioria das pessoas nunca experimenta. Que possamos entender por que tão poucas pessoas alcançam seus sonhos, não por falta de ideias ou talento, mas por nunca terem aprendido a focar tempo suficiente para transformar suas ideias em realidade. Isso exige sacrifício. Exige que decepcionemos algumas pessoas, que percamos algumas festas, mas a recompensa, Senhor, é imensurável. O texto diz: há dois tipos de dor na vida, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor da disciplina pesa pouco, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Ajuda-nos a escolher a dor da disciplina hoje, para que não tenhamos que
Carregar o peso do arrependimento amanhã. Hebreus 12:11 nos lembra. Na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela têm sido exercitados. Senhor, o fazendeiro não faz festas durante a época do plantio. Ele planta sementes porque entende que, se não plantar na primavera, não colherá no outono. Ajuda-nos a compreender este princípio em nossas vidas, irmãos e irmãs. Há temporadas para plantar nosso futuro e temporadas para desfrutar de nossa colheita. Que não busquemos gratificação imediata, querendo uma colheita todos os dias. Se queremos uma colheita extraordinária, devemos estar dispostos a ter uma temporada de plantio extraordinária. E durante essa temporada, estaremos ocupados demais para cada função social. O texto nos ensina a viver em temporadas, a focar intensamente por um período para criar resultados que nos darão liberdade mais tarde. Que possamos viver essa verdade, em vez de buscar a liberdade agora e nos perguntar por que nunca criamos nada significativo. Quando realmente focamos, o tempo se torna nosso aliado, não nosso inimigo. Cada hora se torna um investimento, cada dia se constrói sobre o anterior. É assim que pessoas comuns criam resultados extraordinários. Mas o foco exige estrutura, exige que projetemos nosso ambiente e nossa agenda para apoiar nossas prioridades. Não podemos apenas esperar focar melhor. Temos que criar condições que tornem o foco inevitável. Isso significa controlar nosso ambiente e nossa agenda. Não sentar na sala com a televisão ligada ao tentar escrever um livro, não trabalhar na mesa da cozinha onde todos podem nos interromper. Significa criar um espaço de trabalho que sinalize que trabalho sério está acontecendo. Significa agendar nosso trabalho, mais importante primeiro, antes que qualquer outra coisa reivindique nosso tempo. Salmo 90:12 nos ensina: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que possamos contar nossos dias, investindo-os com sabedoria, irmãos e irmãs. Pai, o texto fala sobre o poder do foco matinal. As pessoas mais bem-sucedidas não esperam até a tarde para trabalhar em seus sonhos. Elas se levantam cedo e reivindicam as primeiras horas do dia para seu trabalho mais importante. Porque de manhã a mente está fresca, a força de vontade é forte, o mundo ainda não começou a fazer demandas sobre nosso tempo. O telefone não está tocando, os e-mails ainda não começaram a inundar. Nossa energia pertence a nós, não às emergências de outras pessoas. Ajuda-nos a nos levantar cedo, a investir essas horas preciosas em nosso futuro, a fazer nosso dia acontecer de acordo com nossa visão, protegendo nosso tempo principal para nossos objetivos principais. Que sejamos implacáveis nessa proteção, dizendo não a reuniões e conversas que competem com nosso tempo comprometido, irmãos e irmãs. E, Senhor, a parte mais difícil, controlar nossas associações. Ter que limitar nosso tempo com pessoas que não entendem nossa visão, não porque sejam pessoas ruins, mas porque sua falta de compreensão pode se tornar nossa falta de foco. Sua casualidade pode se tornar a nossa. Sua satisfação com o mediano pode se tornar a nossa. Quando começamos a fazer essas mudanças, as pessoas notam. Algumas pensarão que somos antissociais, egoístas, que perdemos nossas prioridades. Mas a opinião delas não é nossa realidade. O conforto delas com o mediano não é nossa aceitação da mediocridade. A necessidade delas de nossa presença em cada reunião não é mais importante do que nossa necessidade de construir nosso futuro. Ajuda-nos a ficar confortáveis com o desconforto dos outros, a saber que nem todos entenderão nossas escolhas e que está tudo bem. 1 Coríntios 15:33 adverte:
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que possamos escolher nossas companhias com sabedoria, buscando aqueles que nos elevam e nos inspiram a buscar a excelência. Irmãos e irmãs, quando focamos tão intensamente que as pessoas pensam que desaparecemos, começamos a descobrir capacidades que nunca soubemos que tínhamos. Nossa mente se aprofunda em um nível mais profundo de pensamento. Nossa criatividade se expande, nossas habilidades de resolução de problemas crescem. Começamos a ver conexões que nunca vimos antes, a ter insights que só vêm à mente focada. Desenvolvemos habilidades a uma taxa que nos surpreende. Este é o efeito composto do esforço focado. Enquanto todos os outros fazem pequenas melhorias em muitas áreas, fazemos melhorias dramáticas nas áreas que mais importam. Enquanto eles espalham sua energia em dezenas de atividades, nós concentramos a nossa como um raio laser nas poucas coisas que transformarão nossas vidas. Depois de meses de foco, depois de temporadas do que os outros chamam de desaparecimento, começamos a reaparecer. Mas quando voltamos, somos diferentes. Realizamos coisas, construímos algo, criamos valor, desenvolvemos habilidades, resolvemos problemas. E a ironia, Senhor, é que as mesmas pessoas que nos criticaram por desaparecerem agora nos perguntam como fizemos. As mesmas pessoas que pensavam que éramos antissociais agora querem saber nosso segredo. Aqueles que não entenderam nosso foco agora desejam ter nossos resultados. É então que percebemos que o desaparecimento foi temporário, mas os resultados são permanentes. O sacrifício foi por uma temporada, mas os benefícios duram a vida toda. A solidão do foco foi real, mas a satisfação da realização é ainda mais real. Gálatas 6:9 nos encoraja. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão prontos para aceitar o desafio de viver uma vida de foco intencional? Peçam a Deus que lhes dê a ousadia de desaparecer das distrações e reaparecer com os frutos de sua dedicação. Sua vida tem um propósito grandioso esperando para ser revelado. Amado Deus, o exemplo do homem que decidiu focar em aprender uma nova habilidade a cada ano é inspirador. Não 10 habilidades, mas uma, com foco completo. Depois de 10 anos, ele era excepcional em 10 habilidades diferentes, mas mais do que isso, ele havia se tornado um mestre do domínio em si. Isso nos mostra que cada período de concentração intensa não apenas nos dá resultados naquela área, mas também desenvolve nossa capacidade de focar, o que nos torna mais bem-sucedidos em todas as áreas que escolhemos seguir. A excelência em uma área cria oportunidades em todas as áreas. Quando nos tornamos conhecidos por sermos excepcionais em algo, as pessoas querem trabalhar conosco, aprender conosco, fazer parceria conosco. Nossa reputação de foco e excelência abre portas que o esforço disperso nunca poderia abrir. Senhor, os grandes escritores, empreendedores e artistas não tentam ser tudo ao mesmo tempo. Eles encontram uma ou duas coisas que amam profundamente e se concentram nelas com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Eles entendem que a grandeza exige sacrifício, exige dizer não a boas oportunidades para que possam dizer sim às excelentes. Exige decepcionar algumas pessoas para que possam servir ao seu chamado mais alto. Exige que se concentrem tão completamente no que mais importa que todo o resto desapareça em segundo plano. É por isso que as pessoas focadas parecem desaparecer.
Elas não estão tentando impressionar a todos, não estão tentando estar envolvidas em tudo, não estão tentando manter relacionamentos que não servem à missão. Elas estão tentando se tornar excelentes em algo que é importante para elas e entendem que a excelência exige atenção total. Deus adverte-nos sobre as tentações do sucesso, a tentação de ficar desfocado novamente. Que o foco não seja uma estratégia temporária, mas um modo de vida. Que possamos manter nosso compromisso com o que é mais importante, mesmo quando podemos nos dar ao luxo de ser casuais. Que possamos entender que os hábitos que criaram nosso sucesso são os mesmos hábitos que sustentarão nosso sucesso. Isso não significa que nos tornemos eremitas para sempre, mas que aprendamos a ser intencionais sobre como gastamos nosso tempo, irmãos e irmãs. Aprendamos a diferença entre descanso e desperdício, entre relacionamento e distração, entre celebração e indulgência. A vida de foco não é sobre trabalhar a cada minuto de cada dia. É sobre garantir que nosso trabalho sirva à nossa visão, que nossos relacionamentos apoiem nosso crescimento, que nossa recreação nos renove para um esforço mais concentrado. Tudo tem um propósito, nada é vivido acidentalmente. Viver dessa forma exige que pensemos diferente sobre o tempo. A maioria das pessoas pensa que tem tempo ilimitado, como se sempre houvesse um amanhã para começar a trabalhar no que importa. Mas a pessoa focada entende que o tempo é o recurso mais valioso que temos. Cada dia é uma escolha entre construir nosso futuro ou apenas passar o dia. Cada hora é uma escolha entre investir em nossos sonhos ou gastar em nossos impulsos. Cada minuto é uma escolha entre foco e distração. Quando realmente entendemos o valor do nosso tempo, começamos a tomar decisões diferentes, a proteger nosso tempo como protegeríamos nosso dinheiro, a investir nosso tempo como investiríamos em nosso futuro. Porque é exatamente isso que estamos fazendo. A pessoa que aprendeu a focar, que aprendeu a desaparecer quando necessário, que aprendeu a dizer não aos muitos para dizer sim aos poucos, essa pessoa aprendeu uma das lições mais valiosas da vida. Eles aprenderam que o sucesso não é sobre estar ocupado, não é sobre ser popular, não é sobre estar disponível para todos o tempo todo. O sucesso é sobre estar comprometido com o que mais importa, mesmo quando esse compromisso exige que decepcionemos as pessoas que importam menos. O sucesso é ter a coragem de ser mal compreendido por uma temporada para que possamos ser celebrados por uma vida inteira. O sucesso é focar tanto em nossos objetivos que as pessoas pensam que desaparecemos apenas para reaparecer como a pessoa que sempre soubemos que poderíamos nos tornar. Senhor, meu desafio para cada um de nós hoje, irmãos e irmãs, é olhar para nossas vidas, para como gastamos nosso tempo, como investimos nossa energia, como direcionamos nossa atenção. Estamos focados no que mais importa ou estamos tentando ser tudo para todos? Estamos construindo algo significativo ou estamos apenas nos mantendo ocupados com atividades que não nos impulsionam para frente? Se queremos resultados diferentes, teremos que fazer escolhas diferentes. Se queremos uma vida extraordinária, teremos que estar dispostos a viver de uma forma extraordinária. E às vezes, viver de uma forma extraordinária significa desaparecer do mundo comum por um tempo. Provérbios 4, 25, 27 nos orienta. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Desvia o teu pé do mal. Ajuda-nos a começar hoje, irmãos e irmãs, a escolher uma coisa que importa mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas agora. Um objetivo, um projeto, um sonho que merece nossa atenção completa.
Então, que possamos começar a dizer não a tudo o que não serve a esse objetivo. Começar a criar tempo e espaço para o trabalho focado. Começar a construir os hábitos que se transformarão nos resultados que queremos. Não precisamos de permissão de ninguém para começar a focar no que nos importa. Não precisamos da aprovação de nossos amigos, do acordo de nossa família ou da compreensão de nossos colegas de trabalho. Só precisamos da coragem para fazer escolhas diferentes. Quando começarmos esse processo, quando começarmos a desaparecer do mundo social para trabalhar em nosso mundo pessoal, algumas pessoas tentarão nos puxar de volta. Dirão, você está levando a vida muito a sério. Dirão, você precisa se divertir mais. Dirão, você está perdendo a vida. Senhor, ensina-nos a responder-lhes que não estamos perdendo a vida. Estamos nos preparando para viver melhor. Não estamos levando a vida muito a sério. Estamos levando nosso potencial a sério. Não estamos perdendo a diversão. Estamos criando a base para uma vida inteira de satisfação. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo do que o esforço focado pode revelar sobre elas. Elas têm medo de que, se realmente se aplicassem, se realmente se concentrassem em algo importante, poderiam descobrir que são capazes de mais do que jamais imaginaram. E essa descoberta tornaria sua abordagem casual, atual da vida impossível de manter. Então, elas ficam confortáveis com o mediano, satisfeitas com o esforço disperso, contentes em estar ocupadas em vez de produtivas, e tentam nos convencer a ficar ali com elas. Não permitas que isso aconteça, Senhor. Nossos sonhos são muito importantes. Nosso potencial é muito valioso. Nossa vida é muito curta para passá-la provando a outras pessoas que foco e disciplina não são necessários. Neste momento, faço a decisão e convido a cada um que ora comigo a fazer o mesmo. Decidimos que vamos focar tão intensamente no que mais importa que as pessoas pensem que desaparecemos. Decidimos que vamos investir nosso tempo e energia tão completamente em nosso futuro que nosso calendário social atual se torne vazio. Decidimos que vamos trabalhar tão diligentemente em nos tornarmos quem fomos destinados a ser, que as pessoas se perguntem onde fomos. Então, quando reaparecermos, quando emergirmos de nossa temporada de esforço focado, com habilidades desenvolvidas, metas alcançadas e sonhos realizados, mostraremos o que o desaparecimento pode realizar. Nosso eu futuro conta com as escolhas que fazemos hoje. A pessoa que poderíamos nos tornar está esperando por nós para focarmos o tempo suficiente para encontrá-los. A vida que poderíamos viver é possível, mas apenas se estivermos dispostos a desaparecer da vida que estamos vivendo agora. Não nos preocupemos com o que as pessoas pensarão. Não nos preocupemos em perder atividades que não importam. Não nos preocupemos em ser mal compreendidos. Preocupemo-nos em chegar ao fim de nossas vidas e perceber que nunca focamos o tempo ou a intensidade suficientes para ver do que éramos verdadeiramente capazes. O mundo precisa do que temos a oferecer, mas nunca ofereceremos o nosso melhor se nunca focarmos o tempo suficiente para desenvolvê-lo. Que esta oração os inspire, irmãos e irmãs, a tomar medidas concretas em direção aos seus objetivos. Foquem tão intensamente que as pessoas pensem que vocês desapareceram e quando reaparecerem, tragam consigo a prova de que o foco funciona, que vocês sejam a manifestação dos sonhos que Deus plantou em seu coração. Amém.